conjuntivo. Tá? A gente falou do tecido epitelial, né? Agora a gente vai começar a falar do conjuntivo. Por que começar? Porque na verdade o tecido conjuntivo são vários tecidos, né? Então você tem tecido sanguíneo, tecido ósseo, tecido adiposo, todos esses são conjuntivos. Bom, ó, o tecido conjuntivo, ele também é chamado de tecido conectivo, porque ele ajuda a fazer junção entre outros tecidos, conectar. Por isso que ele tem esse nome de conectivo. Tem caracterizado por células em baixa quantidade, ou seja, é diferente do epitelial, né? O epitelial, ele tinha alta densidade celular, muita célula. Por quê? Porque tinha pouca concentração ou nenhuma concentração de substância extracelular, não é isso? As células eram justapostas, então tinha muita célula. É diferente do tecido conjuntivo, ó. Ele tem baixa quantidade de célula porque tem uma grande quantidade de quê? De substância intercelular, tá? Que é produzida pela própria célula do tecido. Então ele tem como função estabelecer manutenção da forma do corpo. Ele tem ligação entre os demais tecidos, por isso que é chama de conectivo também. Ele preenche espaço entre os órgãos, tá? Ele tem várias funções. Ele tem função de transporte. Por que tem função de transporte? Porque o sangue, por exemplo, é um tecido conjuntivo. E o sangue não transporta substâncias. Função de armazenamento. Tecido adiposo. É uma função. O tecido adiposo não armazena lipídio, não armazena gordura. Então, assim, todas as funções. Funções de sustentação. Quem sustenta não é o tecido ósseo? Então, tecido conjuntivo, tá? Então, ele tem uma vasta quantidade, diversidade de funções, porque ele também é diversificado, né? São vários tipos de tecidos conjuntivos. Então, aqui, ó, principais funções, sustentação, como, por exemplo, tecido ósseo, defesa, sistema sanguíneo, né, o sangue, preenchimento, tecido conjuntivo mesmo, propriamente dito, e nutrição, tá? Também tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? Preencher espaço, o tecido adiposo também gosta de fazer isso, né? Adora preencher o espaço, tá? Ele não pode ver um negócio lá vazio, que ele fala, ah, vou me enfiar aqui, né? Aí prolifera a célula adiposa ali, ah, beleza, tá? É o tecidozinho do cão esse, tá? Aqui, ó, principais componentes do tecido conjuntivo. Gente, todo tecido é composto por duas partes. A parte celular e a parte de substância intercelular. Não vai ser diferente para o tecido conjuntivo, tá? Então, o tecido conjuntivo, ele vai ter a parte o quê? Celular. E aí a gente tem diferentes tipos o quê? Celulares. Claro, gente, que a gente tem diferentes tipos celular. A gente tem diferentes tipos de tecidos conjuntivos. Ah, então tem célula que migra, né? De um para outro, por exemplo. Célula do sistema imunológico, que é a célula do sistema sanguíneo, pode se encontrar, por exemplo, dentro de um tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Como o macrófago. O adipócito, que é uma célula do tecido adiposo, às vezes você encontra um adipócito lá no meio, né, de outro tecido que não tem nada a ver, no meio do seu músculo mesmo, né? Perto das células musculares. Ele adora, por exemplo, gordura, por exemplo, adora um coração, né? Tá? Pode ver um coração. Ó. São nódulos de gordura, tá? Não, é nódulo de gordura, tá? Ó, então aqui, por exemplo, é um tecido conjuntivo. Você tem diferentes tipos celulares, né? E substância, ó, tá vendo que uma célula é bem longe da outra, né? Bem esparsa, então você tem muita substância intercelular, muita. Então é uma característica do tecido conjuntivo. Uma quantidade de células menores e uma grande quantidade de substância o quê? Extracelular ou intercelular. Tá vendo que é bem diferente do epitelial? Bem diferente, né? Ó, ali é um desenho e aqui no caso é uma imagem, né? Do tecido conjuntivo. No caso, isso aqui é um tecido conjuntivo onde a gente tem bastante fibra colágena e fibra elástica, tá? Que a gente vai ver que são dois componentes principais do tecido conjuntivo. Olha aqui a célula como é bem espaço. Ó. Onde você está vendo esses pontinhos? Está vendo esse pontinho roxo? Cada pontinho roxo é uma célula. Então, tem uma quantidade bem menor de células do que quando a gente viu no epitelial, né? Estava toda a célula, tudo juntinho uma da outra, tá? Características bem diferentes. A cartilagem é um tecido conjuntivo também. É uma cartilagem elástica.
é, por coincidência, uma cartilagem elástica. Tá? Passou... Nossa. Aqui, pronto. Então, olha só. Todo tecido é composto de parte celular, substância intercelular. Tá? Como que é a substância intercelular ou matriz extracelular de um tecido conjuntivo? Bom, a matriz extracelular do tecido conjuntivo é composto por dois componentes. É uma parte fibrosa, fibrosa porque tem fibras, certo? E essas fibras, elas são de três tipos. Ela pode ser uma fibra do tipo colágena, gente, famoso colágeno, né? Colágena. Ela pode ser uma fibra elástica ou ela pode ser uma fibra reticular. Tá? São os três tipos de fibras que a gente encontra na parte fibrosa da matriz extracelular. Agora, o que não for fibra é substância o quê? Amorfa. Por que chama-se substância amorfa? É porque é uma substância que não tem forma. E ela não tem forma porque ela não tem fibra. A substância amorfa é justamente a parte da substância extracelular que você tem outros tipos de moléculas que não são o quê? Fibras. Então a gente vai ter lá, por exemplo, macromolécula hidratada. Água, né, gente? Macromoléculas hidratadas. Então a gente tem glicosaminas, proteoglicanas, glicoproteínas, ou seja, são moléculas, macromoléculas que possuem água. Então a substância amorfa, fundamental amorfa, é aquela parte que a gente tem onde a gente não encontra fibra, tá? Da matriz extracelular. Então a matriz extracelular do tecido conjuntivo é constituído por fibra e substância fundamental amorfa. Quem são as fibras? Colágenas, elásticas e reticulares, tá? Essa é a substância, a matriz extracelular do tecido. É fibra, não tem exemplo. É o nome da fibra. Fibra colágena, fibra elástica e fibra reticular. A pele, por exemplo, na nossa pele, no órgão pele, na região da derme, a gente tem as três fibras. A gente tem a fibra colágena, que dá firmeza. A gente tem a fibra elástica, que dá elasticidade. E tem a reticular, que também ajuda na sustentação. Eu sou surda, né? Aí eu não sei se eu escuto o barulho. Ai, olha que delícia. Nossa. Que paz. Diga. Parece que você não escuta porque tem gente miando lá fora. Pele, o que tem? É um órgão. Célula? Não, é tecido, amor. É um órgão. Não, epiderme que não existe. A pele é um órgão. A pele não é um tecido, gente. A pele é um órgão. Uma das partes desse órgão é o tecido epitelial, que é a epiderme. A outra parte, por exemplo, é essa, tecido conjuntivo. A pele também vai ter tecido adiposo, a pele também vai ter tecido muscular, a pele também é tecido nervoso. A pele é um órgão, e como órgão, ele é composto por vários tecidos. A nossa pele aqui, ela tem vários tecidos, não tem só epiderme, não tem só epitélio. Tá? Todo o tecido, gente, tem a parte o quê? Celular e a parte o quê? De substância intercelular. Tem as duas. Tá? No caso do tecido epitelial que a gente acabou de estudar, não tinha praticamente substância o quê? Extracelular. Só tinha o quê? Célula. Né? Era muita célula, todas justapostas. Abaixo desse tecido epitelial, nós vimos que obrigatoriamente tem um tecido o quê? Conjuntivo. Pronto, a gente tem um dos tipos de tecido conjuntivo aqui. O tecido, não importa qual seja o tecido conjuntivo, ele tem célula e tem matriz extracelular, tá? Agora, para cada tipo de tecido conjuntivo, a gente vai ter uma matriz, né, extracelular diferente. A gente vai ter um tipo de célula diferente, tá? No caso da matriz extracelular, a composição é sempre a mesma. Fibra, né, e substância fundamental amorfa. Então, por exemplo, sangue, muita substância amorfa, pouca fibra. Por quê? O sangue não é líquido? Então, a fibra dá firmeza, dá sustentação, né? Tecido ósseo, ao contrário, pouca substância amorfa, muita fibra, tá? Tecido cartilaginoso, a gente tem uma boa quantidade de substância amorfa, só que ela tem a constituição dela
A gente tem muita fibra nela também. Por quê? Porque ele não é nem líquido, nem muito sólido, mas ela é bem resistente. Porque a gente vai ver que lá tem uma fibra muito importante, por exemplo, uma fibra colágena, que dá sustentação. Então, dependendo da constituição da matriz, a gente tem conjuntivos também o quê? Diferentes, tá? Bem diferentes um do outro. Aqui, ó, vamos falar das fibras do tecido conjuntivo. Então, a primeira fibra colágeno. Gente, isso é ótimo, né? Tudo quanto é creme de beleza, não sei o que você vai comprar, diz que tem colágeno, né? O colágeno é ótimo para a pele. O colágeno é uma excelente... Gente, o colágeno é a proteína, certo? O colágeno é a proteína que forma a fibra colágeno. Tá? Pode ser, pode não ser. É muito relacionado isso, porque você perdeu a sustentação da pele, você perdeu muito tecido conjuntivo ainda. Você tem muita fibra colágena sendo fabricada. Não, mas é sério. É muito mais difícil. Não, a pessoa quando é jovem, gente, o tecido retorna de uma forma muito fácil, porque as células elas se regeneram de forma fácil, tá? Elas têm a mitose de forma mais rápida. As células são jovens, então elas fabricam muito colágeno. É diferente de uma pessoa idosa. A pessoa idosa, ela perde as células elas morrem e elas são células adultas. A célula adulta é uma célula lerda, tá? É uma célula que já não fabrica na mesma velocidade do que a célula jovem. Então, um adulto não fabrica colágeno como uma pessoa jovem. Mas a reposição de colágeno é eficaz? Tópica. Não. Tópica. Tópica é através da pele. Tópica. A que você ingere é muito pouco eficaz. Destrói, meu amor. Tudo que você come destrói no estômago. Tá? Muito pouco. Quando você come colágeno, gelatina. Vamos comer gelatina porque a gelatina faz bem para a pele. Tá? Quando você come gelatina, meu amor, cai no estômago, destrói tudo. Tá? Todo colágeno, gente, todo o colágeno que você come é destruído. É proteína. A proteína ela é quebrada. Mas você não absorve a proteína, amor. Você absorve o aminoácido que está na proteína. Você não absorve colágeno, nunca. Você só absorve colágeno aqui, ó. Por isso que eu falei, usa o quê? Tópico, injetável. Se você injetar, se você fizer uso tópico, tudo bem. Se você comer, não. Porque tudo que você come é quebrado. Tudo. Chama-se digestão. Tá? O que você fornece, não, olha só. O que você fornece para o seu organismo são os aminoácidos necessários para a célula fabricar o colágeno. Mas não significa que ela vá fabricar, não. Tá? Agora, você está disponibilizando os aminoácidos necessários para ela fabricar. Ou seja, se ela for fabricar, ela vai ter maior facilidade de encontrar para fabricar. Então, assim, pode haver um favorecimento? Sim, se houver uma indução. Então, por exemplo, você come colágeno, né? Como é que chama aquelas cápsulas com colágeno, gelatina mesmo. Colágeno em cápsulas que ajuda, por exemplo... Assim, caríssimo. Caríssimo. É. Ele resolve. É, mas a C2 não é colágeno não, amor. Não é colágeno não, amor. Dizem que é o colágeno. Não. C2, pois é, então... Quando você for ver lá o C2, você pode prestar. O C2, ele é um ativador, tá? Mesmo porque cartilagem, como a gente vai estudar, é um tecido que não se recompõe. Tá certo? Uma vez que você perde cartilagem, você fica sem ela. É um tecido de difícil recuperação. Dificílima. Porque ele vai perceber, você vai ver que ele não tem vaso sanguíneo. Tá? Você não tem câncer, por exemplo, em cartilagem. Porque não tem vaso sanguíneo. Então a célula não se nutre. Então o câncer não consegue ficar ali dentro. Então, por isso que ele não se recupera, não ter sido de fácil recuperação. Então, você tem, por exemplo, tem condroitina, por exemplo, também é outra substância que você utiliza. Ó, usei 5 anos isso. Tá? Eu tenho condromalácia nos 2 joelhos. Tá? Então, durante 5 anos eu usei essas formulações todas que você está colocando aí. Né? Então, isso me ajudou um pouco? Me ajudou, mas demorou 5 anos para fazer uma camada que parece uma membraninha em cima do meu joelho. Certo? Por quê? Porque é um tecido que não se recompõe. Essas, através das cápsulas, elas são quebradas nos nossos organismos, mas elas servem na região como ativadores, exatamente, ativador do processo. Então, auxilia nesse sentido. Elas vão ativar o processo, sim. O C2 é caríssimo, é um medicamento que hoje é utilizado muito para a recuperação de cartilagem. Tá? É caríssimo aqui, né? Porque nos Estados Unidos é super barato aquela porcaria. Tá? Lá nos Estados Unidos você manda trazer, é super barato. Aqui, farmácia de manipulação, você manda fazer, sai caro. Tá bom? É. Pois é carinho, justamente, é isso aí mesmo, né? Só que funciona aos poucos, mas vai funcionar assim, a muito longo
prazo. Então, o que eu estou te falando, tudo que a gente ingere, gente, ele vai ser quebrado no nosso estômago. Agora, umas substâncias, quando são quebradas, elas podem num processo de recuperação celular. Esse uso contínuo, né? Isso, uso contínuo, não pode parar. Você utiliza até você obter o resultado que você quer, na verdade. Tá? Então, esse negócio de só comer a gelatina, porque é bom, né? Para colágeno, isso não é só isso, não. Você tem que ajudar a sua pele, você tem que ajudar a célula a querer fabricar o quê? Colágeno. Você tem que dar uma estimulação. Ah, então, tem muitos tratamentos estéticos que são feitos para firmeza de pele, né? Para dar, né, uma vistosidade na pele, ou seja, para a produção de colágeno mesmo, para ela ficar mais firme, que você não toma só o colágeno. Você faz o quê? Tratamento com eletrodos, né? Para fazer estímulo elétrico, para a célula poder, né? Dar uma ativada nela, assim, se ela entra em atividade. Isso, exatamente, tá? Então, você faz massagem, você faz série de processos para ativar aquela região, para que ela haja a produção da substância. É porque você, inclusive, é injetável, né? Porque você vai na região que você quer, já coloca a substância lá, entendeu? Mas você pode fazer um tratamento medicamentoso a longo prazo, com estimulação? Pode também. Mas não é esse negócio de falar, vou comer gelatina que vai fazer bem para a pele, gente. Não é assim, tá? É que às vezes a gente faz uma relação muito direta das coisas, né? Acha que o negócio vai ser muito, muito direto. Não é. Então, ó. Olha só, 3 fibras, né? Colágeno, gente. Colágeno é a fibra de sustentação, tá? Fibra colágena são fibras constituídas pela proteína colágeno. Por isso que ela tem o nome de colágeno, né? Elas são grossas, resistentes. E ela se distende pouco quando tensionada. Ou seja, é um tipo de fibra para dar sustentação. Tá? Ela dá sustentação, ela dá firmeza. Já a elástica, não. A elástica, ela é uma fibra formada por uma proteína chamada elastina, né? E ela é responsável pela elasticidade. Então, ela é bem flexível, ela é bem diferente da colágena. Ela é uma fibra flexível, tá certo? Então, a gente encontra muito em tecidos mais flexíveis, como, por exemplo, um tecido conjuntivo roxo, né? É o que dá essa elasticidade, né? Quando a gente é jovem, é bom por causa disso. Você estica, é o emagrecimento, é fibra elástica, tá? Você esticou, certo? Quando você emagrece, tem que ter a fibra elástica nova sendo feita para voltar o quê? O tecido para o lugar. Então, no jovem, isso se dá de forma muito mais fácil e rápida, porque as células são jovens. Isso, esse é o momento, as células são jovens. Normalmente, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a capacidade de produzir essas fibras em grande quantidade, porque as nossas células que produzem essas fibras vão envelhecendo também. A gente vai ver que ela envelhece. Ela sai da fase jovem e passa para a fase adulta. E como eu sempre falo assim, adulto sempre fica lerdo, gente. É bem diferente de uma criança que é jovem, né? Pega o pique de uma criança e pega o pique, né, de um adulto. É diferente, é a mesma coisa para a célula. A célula jovem é, ó, né, ativa, rápida, quer balada, quer tudo, tá? O adultinho lá, né, o mais velho não, já é mais tranquilão, né? Mais tranquilo, aquela coisa toda. Tá? Isso, um cinema, uma pipoquinha, abracinho, um amorzinho, né? É diferente, tá? Cara, a estria é o tecido conjuntivo que está lá com essas fibras, né? Então, por exemplo, quando você tem o rompimento dessas fibras, pode formar uma marca no seu tecido, tá? Que é o processo de estriação. Então, normalmente o processo de estriação é quando há um rompimento numa certa quantidade dentro dessas fibras. Por quê? Porque o tecido, por exemplo, ele se esticou rápido demais. E aí não deu tempo da fibra crescer ao mesmo passo que o tecido cresceu, se expandiu. Por exemplo, quando você faz muito exercício, isso não acontece com a gente gorda não, tá? Estria é o processo que você tem de elasticidade do tecido e da fibra que se rompe. Então, por exemplo, muitos atletas que fazem muitos movimentos, jogadora de vôlei, por exemplo, tá? Pode pegar 99,9% das jogadoras de vôlei tem estria nessa região do quadril. Tá? Crescimento rápido, por causa do esforço repetitivo, o tecido ele estica e volta muito, né? Ele trabalha muito. Então a fibra às vezes não acompanha. Reconstituir, né? Só a superfície, não adianta nada não. Tá? A superfície é só o epitélio, lembra? Só o epitélio. A pele, a gente está falando de tecido conjuntivo. Conjuntivo é mais embaixo. Todo o tratamento que você quer fazer para dar vivacidade à pele, firmeza à pele, elasticidade à pele, qualquer porcaria na pele, tem que ser no tecido. A estria...
Não sei. Faço ideia. De quê? Não faço. Varicel não é para vasos sanguíneos? Não é para varize? Varicel não é para varize? Mas varize é outra coisa. Varize é vaso sanguíneo, não tem nada a ver não. Ó, gente, voltando aqui, ó. Então, elástico é o que dá elasticidade, né, ao órgão, tá? No caso, ao tecido conjuntivo. E a reticular, ela também é um tipo de fibra formada por colágeno. Só que ela é bem mais fininha. Essa daqui é uma fibra grossa. A reticular são fibras de colágeno, só que elas são mais finas e em grande quantidade. Como se fosse uma teia, né, formando um retículo, uma rede pequena. Ela também dá uma grande sustentação. Tá? Então, ela forma uma rede, né, de ligação e sustentação. Então, esses são os 3 tipos de fibras que a gente vai encontrar na matriz extracelular de tecidos o quê? Conjuntivo. Não importa qual é o tecido conjuntivo, ok? Nós temos 3 tipos de fibras. Agora, uns têm mais de uma, menos de outra, tá bom? Mas elas estão lá na matriz extracelular. Agora, o tipo de célula, não. O tipo de célula é diferente para cada tipo de tecido. Agora, nós temos células que são em comum com alguns tecidos conjuntivos, tá? A gente tem célula que é específica do tecido sanguíneo. Por exemplo, o neutrófilo. Esse nome bonito, né? Neutrófilo é uma célula do tecido sanguíneo. Mas, por exemplo, se tiver um processo inflamatório, né, fora do vaso sanguíneo, no seu tecido conjuntivo, propriamente derme da sua pele, o neutrófilo ele sai do vaso sanguíneo e vai lá para aquele lugar, porque ele é uma célula do sistema imunológico. Então, você não encontra só ele no vaso sanguíneo, você vai ele fora do vaso sanguíneo. Então, tem células do tecido conjuntivo que você pode encontrar em outros locais, outros tecidos conjuntivos. Ok, gente? Então, do que é formado o tecido conjuntivo, né? Ele é formado de célula e de matriz extracelular. Células, a gente tem células em comum, mas a matriz extracelular, ela é formada por fibra e por substância fundamental amorfa. Então, só para a gente... tecido conjuntivo, gente, normalmente, quando eu digo que o tecido é conjuntivo, ele é um conjuntivo propriamente dito. É o conjuntivo mesmo. Ele não é o ósseo, ele não é o sanguíneo, ele não é o cartilaginoso, ele não é o adiposo. Ele é o conjuntivo, tá? Então, existe um tecido conjuntivo, que a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito, né? É o conjuntivo, certo? Então, ele se divide, por exemplo, em frouxo e denso. Gente, olha o nome, um troço que é frouxo, um troço que é denso, né? Matriz. O frouxo, a matriz vai ser mais o quê? Frouxa mesmo, vai ter mais substância amorfa, que é aquela que não tem forma, então fica frouxo. Já o denso, firmeza, né? Vai ter mais fibra, exatamente. Tá? Aí nós temos, ó, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo. Todos esses são tecidos o quê? Conjuntivos, tá? Existe característica geral para todos eles, mas existe a específica para o adiposo, para o cartilaginoso, né? Para cada um desses tecidos. O nome da célula vai ser diferente. Tá? Se eu falo, por exemplo, olha o nome, osteócito, ósteo, você acha que essa célula está onde? Osso, né? Então, tudo que é ósteo é de osso. Então, por exemplo, um osteócito, eu não vou encontrar no adiposo, eu não vou encontrar no cartilaginoso, nem no sanguíneo. Eu vou encontrar onde? No tecido ósseo. Então, um adipócito, adiposo, entende? Então, cada célula também vai receber nomes específicos de acordo... Agora, por exemplo, eu tenho uma célula chamada... No seu corpo inteiro, meu amor. Tecido adiposo não tem local específico. Tá? No órgão pele, por exemplo, ele fica embaixo da derme. Mas, por exemplo, ele pode estar no teu coração, no teu fígado, né, causando uma esteatose, órgãos. Tecido adiposo é gordura, gente. Gordura está em tudo quanto é lugar do seu organismo. Tá? Preenche espaço. Tá certo? Gordura preenche espaço, gente. Então, tem espaço. Ela entra. O linfático é um sistema também de vasos sanguíneos que a gente tem próximo ao vaso sanguíneo normal que a gente tem. Artérias, veias, tá? Só que não tem glóbulos vermelhos dentro dele. Só tem glóbulo. É o sistema que faz drenagem do excesso de água do sistema sanguíneo normal para você estimular a desinchar o organismo, ou seja, fazer a drenagem do excesso de líquido extracelular.
tá? Coloca um dreno. Não, mas é sério. Quando você faz uma cirurgia, você deixa um dreno. Vocês nunca viram isso, não? Galera da enfermagem. Quando a pessoa faz uma cirurgia, você pode deixar um dreno. Tá? Porque a quantidade de líquido é tão grande que, né, vai saindo. Então, a pessoa faz a drenagem linfática e pelo dreno você vê sair uma boa quantidade de líquido. Tá? Para a pessoa não ficar com aqueles edemas, né, com aquelas regiões inchadas. Então, quando a gente fala que é um dreno na região. Tá? Mas a massagem linfática ela é interessante porque ela estimula o sistema linfático a absorver essa quantidade de líquido em excesso que às vezes fica na porção extra. Né? As mulheres quando ficam grávidas ficam com o membro bem inchado. Interessante fazer uma drenagem linfática. Tá ok? Para vocês esses slides que eu esqueci de mandar. Tá? Na aula que vem a gente vai terminar o tecido conjuntivo. E aí tem o testinho, né? Tem aquele exercíciozinho que a gente faz. E eu vou devolver a prova para vocês. Tá?